Seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa. Tempo agora de falarmos de um projeto europeu de manutenção de aviões. O consórcio reúne vários centros de investigação, entre eles a Universidade de Coimbra. É meu convidado Carlos Lisboa Bento, da Universidade de Coimbra, a quem agradeço também a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal ao Mentes que Brilham. Queria que nos falasse um pouco deste projeto. É um sistema tecnológico inovador baseado em inteligência artificial. Exatamente. Em primeiro lugar, muito obrigado. É muito bom termos programas como este que divulgam a investigação científica e o seu impacto nas pessoas e na sociedade e económico. Portanto, estamos a falar de um projeto que é o nome é RIMEP. É um projeto europeu que foi muito recentemente aprovado pela Comissão Europeia, com financiamento diretamente da Comissão de 6,8 milhões de euros. E é um projeto sobre manutenção aeronáutica. Para lhe dar uma ideia do impacto e dos objetivos e do impacto deste projeto, fazia aqui um pequeno cenário. Imagina, Cláudia, que na próxima semana tem que viajar do aeroporto de Sá Carneiro para Singapura. Terá seguramente uns dias muito agradáveis naquela cidade-estado fabulosa, mas antes disso vai ter que voar durante pelo menos 14 horas. E nesse voo de 14 horas, pelo menos 14 horas, a aeronave em que irá viajar, os seus componentes, os seus sistemas, vão estar lentamente a passar do estado de bom funcionamento para um estado de avaria. Ok, não nos assustemos. Pois, espero que não. De facto, anualmente, o número de operações de descolagem e aterragem a nível mundial é de cerca de 100 milhões. 100 milhões de descolagens e aterragens. E, de facto, em 2017 foi o melhor ano em termos de segurança da aviação comercial. Em 2017, apesar destes 100 milhões de descolagens e aterragens, não houve nenhum acidente na aviação comercial que levasse a mortos. 0 mortos em 2017. Comparemos isto com o transporte rodoviário. Okay? Mas foi excepcional, foi uma singularidade. O objetivo do projeto RIMEP, e tem condições para ter um impacto grande neste objetivo, é de que 2017 deixe de ser uma singularidade, passe a ser a norma. A norma seja que anualmente tenhamos 0 falecimentos, 0 mortes por acidentes na aviação comercial. E como é que isto é possível? Qual é a abordagem no projeto RIMEP, neste consórcio, para atingir esta situação? Ora bem, já atualmente a manutenção aeronáutica é uma área de grande sofisticação. Assim se consegue números deste tipo, portanto, com tão baixas taxas de acidentes. Mas atualmente a manutenção aeronáutica é baseada em o que se chama manutenção preventiva, ou seja, é uma manutenção programada. Aquilo que fazemos é, as componentes do avião são revistas e substituídas em intervalos fixos, ao número de X horas de voo, ao número de X aterragens, ao fim de uma certa data. Esta manutenção preventiva leva a quê? A que, em geral, quando nós fazemos inspeção ou substituição de componentes, em geral os componentes durariam muito mais tempo. Ora, a abordagem que vai ser seguida no projeto RIMEP e que vai ser testada no terreno com 50 aeronaves que irão estar envolvidas neste processo, é chamada manutenção preditiva. O que é que isto quer dizer? É uma manutenção que é baseada em dados. Hoje em dia, os aviões, um avião típico tem milhares de sensores nos seus componentes e produz uma quantidade de dados por dia que encheria um bom computador laptop. Portanto, um avião atual produz por dia entre 1 e 2 terabytes de dados. É uma quantidade muito grande de dados. Ora bem, a inteligência artificial, a aprendizagem automática sobre megadados, permite, hoje em dia, fazer uma coisa que é, analisando esses dados,
saber cada componente do avião em que fase o seu ciclo de vida é que está. Ou seja, qual o seu ainda tempo de vida útil. Isto leva a dois tipos de situações. Uma situação, felizmente rara, mas que pode acontecer, é que, ao analisar-se os dados das componentes, se verifica que a componente se degradou mais rapidamente do que era esperado. E aí temos uma situação em que essa componente vai ser substituída mais cedo. O que leva aqui a um aumento da segurança. Aumentamos a segurança na aviação. A segunda situação, que é mais comum, é aquela em que, analisando o ciclo de vida da peça, ou da componente, ou do sistema, a sua duração é bastante maior do que aquilo que seria esperado. E quer dizer que nós vamos substituir essa componente bastante mais tarde do que na programação, do que na manutenção programada. E, portanto, aí com ganhos claros ao nível da manutenção. Aliás, no projeto RIMEP fez-se um pré-estudo dos ganhos a nível económico e prevê-se que os ganhos com este projeto serão, a nível europeu, de cerca de 700 milhões de euros por ano em manutenção. 700 milhões de euros por ano. E, portanto, conjugam-se aqui dois fatores. O fator aumento da segurança e redução dos custos de manutenção. E em termos práticos, é um algoritmo? O que é? Ora bem, o projeto tem várias componentes, é um projeto grande. Na parte, centrando-me agora mais na contribuição portuguesa para o projeto, que é uma contribuição muito interessante, porque há 4 entidades envolvidas neste projeto que recolhem 1,3 milhões de euros para investigação em Portugal na área aeronáutica. E essas 4 entidades são, portanto, a Universidade de Coimbra, o Instituto Pedro Nunes, a Embraer Portugal, portanto, que é um construtor aeronáutico, e uma empresa que desenvolve componentes, que é Optimal Solutions. O nome é em inglês, mas é uma empresa portuguesa. Então, qual o contributo português e, neste caso específico, da Universidade de Coimbra? Muito bem, portanto, eu aqui falaria da Universidade de Coimbra e Instituto Pedro Nunes, porque eles trabalham em conjunto. Sim. E este trabalho em conjunto é muito interessante, e é muito interessante até numa perspectiva de como é que um país que é de uma zona limítrofe europeia consegue ter um papel tão ativo num projeto que é essencialmente o centro da Europa. O projeto está muito centrado na Universidade Técnica de Delft, na KPLM, portanto, que é uma companhia, portanto, holandesa, mas em Portugal tem uma participação muito forte. E como é que isto se consegue? Muita tal conjugação aqui assim, complementaridade entre a Universidade de Coimbra e o Instituto Pedro Nunes. Do lado da Universidade de Coimbra, o que é que nós temos? Temos 2 frentes de investigação a contribuírem para o projeto. Uma frente de investigação na área de inteligência artificial e de visualização e análise de megadados. Os tais megadados que cada avião produz 2 terabytes por dia. E que, portanto, esta análise vai definir o tal ponto do ciclo de vida em que as componentes estão. É uma componente de investigação que na Universidade de Coimbra é coordenada por 2 docentes investigadores, a Bernadette Ribeiro e o Pnosol Machado, portanto, uma linha. Outra linha da Universidade de Coimbra é na área dos sistemas de informação para a concepção de plataformas de megadados. Portanto, é a plataforma que vai ser construída onde os dados, estes grandes quantidades vindos dos aviões, junto com outros dados, por exemplo, meteorológicos, etc., vão estar nessa plataforma. E esta linha de trabalho vai ser coordenada pelo Paulo Rupino, também investigador da Universidade de Coimbra. Isto é o lado da universidade. Mas depois, o lado do Instituto Pedro Nunes vai contribuir para o projeto com uma componente de engenharia, e, portanto, esta separação entre a parte de investigação de um lado e a parte mais de engenharia do lado do Instituto Pedro Nunes, vai estar no desenvolvimento, em termos de engenharia, da plataforma de megadados, que vai ser desenvolvida entre o Instituto Pedro Nunes e uma grande multinacional na área da informática, que é a empresa Atos, que é uma empresa de origem espanhola. Está também com parceiro no projeto. Portanto, esta componente, esta vertente, vai ser coordenada pelo António Damasceno, e temos ainda uma outra componente do Instituto Pedro Nunes, que é da disseminação dos resultados do projeto, que é um aspecto muito importante, porque está claramente previsto que outras companhias aéreas venham a aderir ao projeto e possam partilhar dos modelos e das melhorias ao nível da manutenção aeronáutica. E, portanto, esse trabalho vai ser do lado do Instituto Pedro Nunes, disseminação do projeto, e ainda uma outra componente muito importante, um projeto com o papel que este projeto tem em termos económicos, que é a componente da gestão da propriedade intelectual. Okay? Que
vai ser, portanto, o José Ricardo, que é o especialista nesta área de gestão de plano intelectual, que vai estar do lado do Instituto Penúcio. Portanto, essa conjugação destas duas instituições em componentes muito diferentes, em aspectos muito diferentes do projeto e que faz a nossa força para entrar num programa deste tipo. E há uma data prevista para termos este projeto já a funcionar? Ora bem, o projeto é um projeto longo, 4 anos. É um projeto a 4 anos, o início do projeto formal vai ser agora em junho. Há um aspecto muito interessante neste projeto, é que este projeto, portanto, os resultados do projeto vão estar a ser testados in loco pela companhia KPLM, em que vai ter cerca de 50 aeronaves, Boeing 787, conhecido por Dreamliner, portanto é um avião de médio curso, e por outro tipo de avião, que é o Embraer 175, portanto é um avião para linhas mais regionais. E, portanto, vamos ter portanto, a aplicação teste em ambiente real. Os resultados práticos, efetivos, depois desta investigação. Bem, como se sabe, na área aeronáutica, estas coisas demoram algum tempo. Porquê? Porque os cuidados, como se percebe, são muito grandes. E, portanto, qualquer nova tecnologia, incorporação de qualquer nova tecnologia, de alterações nos procedimentos, por exemplo, na área da manutenção, em especial quando pensamos em componentes críticos, tem um processo de certificação longo. Okay? Mas o que é verdade é que alguém tem que o fazer. E nós estamos nesse processo, portanto, juntamente com parceiros do centro da Europa, nesse processo para que daqui a, esperamos, alguns anos, 6, 5, 6, 7 anos, comecemos a ter a manutenção, portanto, preditiva, portanto, condicionada pelo estado das componentes, a ser utilizada em vários aspectos do avião, com os tais ganhos em termos de segurança e em termos económicos. Carlos Lisboa Bento, foi um gosto tê-lo cá. Muito obrigada por ter vindo ao Porto Canal, ao Mentes que Brilham. Não é um assunto que eu falo muito aqui no meu programa, portanto, foi um gosto especial ter aqui uma abordagem diferente da ciência e da investigação. Parabéns por este projeto, espero tê-lo cá mais vezes, se calhar nos tais 4, 5 anos, para nos dar alguns resultados. Termina por aqui o Mentes que Brilham. Já sabe, regressamos na próxima semana com mais ciência e investigação. Até lá, fique bem, fique na companhia do Porto Canal.